então nós reservamos um espaço maior para a nossa entrevista hoje, porque o assunto é bem polêmico, é muito problemático para os produtores rurais. Esta situação do STF já ter formado a maioria para invalidar o marco temporal, que é aquela questão da delimitação das terras indígenas, que foi lá da Constituição de 1988, agora vem o emaranhado. Já rasgaram a Constituição faz tempo, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, e cada dia mais vergonhoso, e ainda a insegurança jurídica vai ficando cada vez pior. E isso leva a uma situação em que investidor nenhum quer o Brasil para fazer ali seu investimento. E eu vou conversar com Leandro Amaral. Leandro, boa tarde. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando a gente agora. Um prazer mais uma vez estar aqui e poder debater um tema aí tão polêmico que vai afetar aí bastante pessoas, né? Muitos, muito preocupante e que traz uma insegurança jurídica para o país todo e a sociedade como um todo aí vai pagar a médio e longo prazo. Você falando da sociedade, a gente não pode esquecer que essa demarcação aí, ela vai alcançar a área urbana, né? Sim, sim. Até, assim, vamos contextualizar a questão, né? Ontem o STF, ele perdeu a oportunidade, né, de fixar um critério objetivo capaz de trazer segurança jurídica para todos as partes interessadas, né, declarando inconstitucional o marco temporal, que nada mais é que era uma tese que foi utilizada pela AGU lá em 2008, num julgamento do caso da Raposa Serra do Sol. E essa tese ela defende que terras indígenas, para serem demarcadas, seriam aquelas que o povo indígena estava ocupando até 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da nossa Constituição, que vigora hoje. Assim como nós temos também o Código Florestal, que a primeira base dele lá, está lá em 88, depois em 2012 teve aí teve todas as alterações, Código de Florestal, mas a Constituição, quando nós falamos da Constituição, né, foi um momento de renovação do Estado. Na época, Ulisses Guimarães, com os constituintes, debateram as novas diretrizes para o Estado, para o nosso país, né? E dentro desta Constituição lá, existe o direito à garantia de propriedade, assim como também existe o direito, né, do povo indígena ter acesso às suas áreas. O fato é que nesse julgamento, o que estava em jogo, né, o que estava sendo discutido era isso. Vamos adotar o marco temporal ou não? E o engraçado é que esse tema, até eu estive aqui, acho que em junho desse ano, falando quando o STF retomar o julgamento, esse tema, ele já foi, por uma vez, na questão envolvendo a Raposa Serra do Sol, foi debatido, né? E o STF, na época, ele reconheceu e aplicou, no caso, um marco temporal. O relator, o Aires Brito, na época, ele mencionou no acórdão dele, na decisão, que foi acompanhada por 10 dos 11 ministros na época, falando que, para fins da demarcação de terras indígenas, a Constituição Federal de 88 ela trabalhou com uma data exata, que era 5 de outubro de 88. E aí agora a gente vem com uma mudança de posição do STF, né? E esse julgamento da Raposa Serra do Sol foi em 2018. Olha só, nós estamos... muito pouco tempo. É muito pouco tempo, mas houve ali alteração de algumas ministros, peças, né? Então nós temos uma turma no STF hoje, e eu não deixo aqui de falar, ideológica,
né? Politizada só. Ela não tem aquela questão jurídica. Acabou criando agora um embaraço, uma insegurança jurídica tamanha com esse julgamento, aonde, por 9-2, afastaram, né, declararam que a tese do marco jurídico, do marco temporal, ela é inconstitucional. E aí, os próximos passos agora, na próxima quarta-feira, vai se definir, né, sobre as indenizações. Se vai indenizar, se essa indenização vai ser só sobre terra nua ou sobre benfeitorias, se essa indenização será feita depois que houver a retomada da área, ou se ela vai ser precedente, antes de retomar, você tem que indenizar os proprietários de boa-fé. Quem vai definir isso? Então, o STF, a semana que vem, a gente fala de modulação, né? Vamos falar assim, o tema principal já foi decidido, não se adota o marco temporal, e aí agora vai definir, modular, se vai indenizar os terceiros de boa-fé, proprietários, e se essa indenização ela é anterior ou posterior. Cabe alguma parte ao Congresso? Então, aí o que acontece? Existe no Congresso, né, tinha um projeto de lei de 2007 que disciplinava isso, a questão de adotar o marco temporal, né, para fins de demarcação de terras indígenas, e que se transformou num projeto agora de lei de 2023, que foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais e hoje se encontra no Senado para avaliação da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E aí, em sendo aprovado na comissão, vai para o plenário, para os senadores aprovarem. Mas o X da questão aqui é que uma lei que está adotando o marco temporal, né? E nós temos de lado o STF que fala que esse critério é inconstitucional. Eu enxergo que essa lei, quando se aprovada, né, e sancionada pelo presidente, qualquer um vai poder questionar ela, né, no STF, falando que ela é inconstitucional. Leandro, a gente tem a esquerda que fala muito de latifúndios. Se eu não me engano, se eu não estiver equivocada aqui, serão 160 milhões de hectares distribuídos para 60 mil índios. O que vai dar o equivalente a 2.600 e aqueles meia que não acaba? 2.600 hectares por pessoa. Não é por família, não. Por pessoa. Isso não é latifúndio? Sim, e na verdade, quando a gente vai falar, né, de demarcação com essa área toda extensa. E aqui, improdutivo, né, ainda, gente. O risco é esse, né? Quando eu até comecei que a sociedade vai pagar isso a médio e longo prazo, é porque afetará diretamente as áreas produtivas, né, do Brasil. A gente esquece, não estou falando mais nem do direito de propriedade, já estou falando aqui da questão de segurança alimentar e também de um segmento econômico que emprega, gera divisas. É um dos principais segmentos do Brasil aí que está fazendo o Brasil crescer, avançar, né? Então, a sociedade vai pagar sim, porque nós vamos ter crises aí, né? E sem contar que, fixando as indenizações, será que a União vai ter dinheiro para poder pagar essas indenizações? E eu, que tinha ali financiamento de máquinas, porque o produtor, ao inverso do que muita gente da sociedade urbana pensa que ele ganha para trabalhar,
ele está aí cheinho de dívidas que está dentro de um planejamento dele, porque ele vai produzir, vai pagar, vai produzir, vai pagar. Ele precisa de uma máquina nova, uma tecnologia nova, ele está investindo o tempo todo. E aí, como é que ficam essas... Então, a gente entende, né, acompanha aí 20 anos aí a atividade do produtor rural. É uma atividade de risco, ele exige muitos e altos investimentos, né? E aí é onde que vem a insegurança jurídica. Além, você imagina, uma propriedade rural aí que já está na terceira geração, a vida toda investindo. Né? E é muito comum? Não é raro? Tem 200 e poucas ações no Brasil hoje discutindo demarcações de terras indígenas, suspensas por conta desse recurso lá no STF. E aí você imagina, essas pessoas agora, a aflição delas, né? Porque possivelmente agora vão perder as suas propriedades e sem saber como é que vão receber essa indenização. Será que vai ser por precatório? Que aí vai entrar numa porque fila, gosta muito de pagar com né? precatório. Por isso né? que eu falo assim, o STF, para ele corrigir um erro histórico, porque nós temos que reconhecer, né, a importância da história do povo indígena, mas para corrigir algo que aconteceu há centenas de anos atrás, está causando uma injustiça. Um erro histórico muito pior agora. Não, vai ficar gravado isso, né? Então, assim, realmente é assustador. Temos que ter calma agora, né? Há muita coisa ainda para se fazer. A frente parlamentar da agropecuária, ela no Congresso é muito forte, né? Habilidosa. Acredito que vai ter muita coisa ainda aí que vai ser discutido, né, para tentar minimizar, mudar a rota disso aqui, né, desse entendimento, e a gente não pode desistir, né? Tem alguma ação preventiva que o produtor possa tomar, como, por exemplo, já buscar uma equipe jurídica para fazer ali um processo, para apresentar que ele já está na terra há muito tempo, ou que ele comprou com todas as legalidades? Fabíola, o que está por vir é muito nebuloso. Então não dá agora para falar, assim, faça isso. Até, assim, a gente falar aqui agora, tem que fazer isso, aquilo, né? Jogar na loteria. Não se sabe. Quando a gente está falando de insegurança jurídica, igual aqui, nós temos que aguardar agora a definição do STF nesse ponto, de que forma que vai se dar essas indenizações, porque o processo de demarcação de terras ele já existe há muito tempo, né? E o que está sendo discutido era isso. Só pode demarcar se estivesse ocupando lá em 5 de outubro de 88 ou não. E agora, o efeito prático é que qualquer um que se declara indígena, ele vai poder falar, aquela área lá em 1500 era do meu povo e eu quero... É o que eu vou fazer, né? Porque minha mãe diz que a avó dela foi pega no laço na região de Minas, ali, não sei onde, não sei que etnia, mas eu vou fazer isso. Olha aqui os cabelinhos lisinhos, ó. Assim, uma opinião minha, acho que eu até falei isso da outra vez que eu vim falar sobre marco temporal aqui, no sentido assim, a União teria condições de realocar, dar áreas para os povos indígenas, né, sem criar toda essa situação aqui de insegurança e injustiça agora para os proprietários aí que vão ser atingidos. Bom, eu né? já acho que tem não gente que com escritura pública na mão, com 30, 40 anos ali, né, vão perder a área. Eu já acho que não tem necessidade, porque nós já temos aí uma área indígena significativa. Os povos indígenas, eles estão dentro de áreas que seria suficiente, que se eles quisessem viver só daquela questão cultural, a terra, da maneira que ela é, ali vamos falar assim, da terra virgem. E eu vou até pedir para a nossa produção preparar isso para segunda-feira, cacique dizendo que não quer mais terra, quer o direito de trabalhar na terra que eles têm.
porque eles não conseguem, né? Não tem como Não, é arrendar, proibido. não pode, é proibido, eles têm o usufruto das áreas, né? Mas o fato é esse, a insegurança, realmente agora a coisa aconteceu, né? Temos aí esse projeto de lei que está bem avançado, tem uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional também, tratando sobre o tema, só que eu acredito que com essa formação hoje do STF, né? O entendimento é que o marco temporal vai ser inconstitucional novamente. Se está sendo no projeto de lei aplicado o marco temporal, alguém vai pegar essa lei e vai levar para ser discutido novamente. Aí ainda pode seguir com aquele termo que usa no jurídico ali, quando são por semelhança. Analogia. Analogia, mas não é analogia ainda. Eu não consegui identificar. Quando tem um resultado já... Isso. O que vai acontecer é que o julgamento... Vamos pensar assim, ó, no caso prático. Esse projeto de lei agora que está lá na CCJ, né, é aprovado e sancionado. Aí ele passa a vigorar. Um julgamento desta lei, ele vai ser muito mais rápido, tá? Do que esse julgamento que aconteceu agora, que não vou falar que encerrou ainda, mas que teve a maioria já para declarar inconstitucional, que começou lá em 2007. Né? Então, essa historinha veio de 2007 e foi parar agora aqui. Então, esse projeto de lei, se virar lei, pela essa formação do STF, aí, o julgamento vai ser muito mais rápido também para declarar inconstitucional. Né? Eu, assim, com a minha visão jurídica aqui, acredito que o caminho vai ser esse. A não ser que haja uma mudança na formação da turma dos 11 ministros. Né? O que não está... Eu acredito que não vai acontecer isso tão fácil. O que não tem aí uma previsão, né? Até porque tem uns que estão lá passando a hora de sair e ainda Teria permanecem que dos até... 9 que votaram contra o marco temporal, 5 saíssem ali, né? Assumissem outras pessoas com uma visão diferente. A gente não tem essa previsão aí, né? Não existe. Porque eles ficam até os 75, então quando está para completar 75, a gente já sabe que ele vai ser substituído. Ali, alguém para pedir para sair 2 meses antes é uma... Assim, existe, o STF, há 2 semanas atrás também, deu uma decisão muito polêmica. Ele validou parte da lei de desapropriação, né, para fins de reforma agrária. Ele validou alguns artigos da lei lá que permitem a desapropriação, né, de áreas produtivas que não cumprem função social. Essa questão do cumprimento da função social, ela fica... O que é essa função social? Então, aí olha só, a própria Constituição Federal ainda fala que terras produtivas não podem ser desapropriadas. Um artigo abaixo, né? E aí veio agora, de novo, o ministro Fachin, que é o relator desse caso que a gente está falando, falou, não, a Constituição fala isso, só que tem que cumprir a função social. A função social, a própria Constituição fala o que é, né? Que tem que respeitar o meio ambiente, uso adequado dos recursos naturais da propriedade, respeitar a legislação trabalhista. Mas aí, para fins de reforma agrária, para desapropriar, será que um produtor rural que tem um problema trabalhista, que o ex-colaborador está discutindo horas extras, será que isso vai ser considerado como desrespeito à legislação e ele vai ter a brecha de não... Olha a insegurança. E aí não tem uma lei para definir isso. E aí vai cair na mão de quem de novo para definir? Do judiciário. Então aí você vai pegar, né, se tiver juízes, magistrados com uma ideologia um pouco mais, né, eu vou falar kamikaze aqui, aí qualquer questão de degradação ambiental que está sujeita a acontecer, não é porque o produtor quer, mas acontece ali às vezes de invadir um APP. Será que aí o juiz já vai dar uma canetada e falar, opa, aqui não está cumprindo a função social? Então o senhor STF, mais uma vez, né, teve... a capacidade de trazer insegurança jurídica para um cenário do agronegócio, que muita gente acha que é fácil, né? Mas que, na verdade, a gente acompanha aí a vida, a luta, né, dessas pessoas que começaram a trabalhar com as mãos lá atrás. Hoje tem tecnologia, mas ainda assim
é um cenário complexo, né, de trabalhar e arrisca tudo para acontecer essas coisas aqui.